Gente, começamos já falando sobre um tema que é de suma importância, a questão da obesidade. Não só por conta da finalidade estética que muitos procuram, né, por razão aí de autoestima, mas por saúde mesmo também. Então nós vamos conversar com a Ana Chaves, que sempre traz para a gente explicações de cunho científico e vamos entender como lidar com isso e tudo que está por detrás do assunto. Bom dia, Bom Ana. dia, Como Edu. É um vai? prazer enorme estar aqui para conversar com vocês e todos que estão nos assistindo sobre esse tema que é de suma importância, né? Que a gente vem vendo aí na internet uma romantização da obesidade, um olhar para a obesidade como se não fosse uma doença. Então, eu acho muito importante a gente estar aqui para conversar sobre esse assunto, trazer relatos de vida real, né, para que as pessoas entendam que não são só elas que estão passando, trazendo dicas, né, trazendo dados científicos para que elas vejam como isso está preocupante, como está crescendo, como a gente precisa estar com um olhar atento para esse assunto. É verdade. Bom, primeiramente a gente agradece todas as suas contribuições semanais, né? Estão agregando muito ao programa e a gente sabe que tem muita coisa por detrás, né? Da questão obesidade, até falando da mente, né, Ana? Muito. Porque às vezes as pessoas tentam emagrecer, mas continuam com a mente gorda também, né? Então é um processo, né, que envolve o trabalho não só físico, mas mental também, né? É muito importante a gente entender, assim, eu vou trazer um dado para as pessoas para que elas entendam a importância, né? O quão profundo é esse assunto. Nós temos 68% de pessoas que estão acima do peso. 31% disso está obeso, Uhum. né? Então, isso é muito preocupante. Esses são dados do Atlas de Obesidade de 2025. Tá. E há uma visão global de termos nós já temos 1 bilhão de obesos e em 2030, 1,5 bilhão de obesos. O que isso quer dizer? Muita gente pensa na obesidade como algo estético. Não é estético. Uhum. A Saúde. obesidade é uma doença. E a gente tem que estar muito atento, porque a obesidade ela está muito atrelada às doenças de saúde mental. Uhum. Então, assim, há um índice de que pessoas obesas têm chances de ter depressão em 55%. E pessoas com depressão têm chances de ter obesidade em 58%. Veja que é uma ligação muito tênue, muito fininha, né? É um Uhum. degrau que, se você se descuidar, você mergulha em um ou em outro. Ansiedade também A entra ansiedade nisso? também. A ansiedade entra nisso por quê? Porque quando a gente vê pessoas com ansiedade, elas utilizam da alimentação para que elas venham a melhorar daqueles sintomas. Mas eu sinto em te dizer, você que está assistindo, comer não vai melhorar nenhum sintoma de saúde mental. Uma válvula de É uma escape válvula de que as escape. pessoas adotam, né? Totalmente. Eu estava vendo sobre o assunto, né, estudando para bater esse papo com você, e eu estava vendo um dado, né, de que uma informação de que antigamente as pessoas comiam por necessidade, né? Sim. Então saíam das cavernas e tudo mais em busca do alimento porque precisava para sobreviver. Então era para sobrevivência. Hoje a coisa está muito diferente, porque a gente pede pelo celular comida o tempo inteiro fast food e a gente come às vezes pela vontade, né, de saborear determinadas coisas, né, que são oferecidas uma variedade muito grande, né? Como que a gente pode lidar com isso? Porque o tempo inteiro tudo está sendo oferecido para a gente, né? E a gente come às vezes sem a necessidade de comer, né? Ou por uma válvula de escape, como falamos, né? Ou outros fatores, né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento, as pessoas elas entendem o autoconhecimento como algo superficial. E o autoconhecimento ele está muito atrelado ao que eu quero, né? E essa é a Uhum. pergunta que eu faço a maior parte dos meus pacientes de compulsão alimentar. O que que você quer? Aonde você quer chegar? O que que você almeja na sua vida? A gente tem aqui trazendo a neurociência um pouco para o nosso papo, o eixo cérebro-intestino, que ele é gerido pela nossa microbiota intestinal. A nossa microbiota intestinal ela vai reger o processo
das doenças de saúde mental. Então, veja, olha a importância de você não deixar o seu intestino ele estar inflamado. Essa relação cérebro-intestino é como se fosse uma linha telefônica. Ela é bidirecional. E ela, quando um não está em funcionamento direito, o outro também não vai estar. Imagine que se sua microbiota intestinal ela estiver totalmente em desconformidade, você vai estar afetando, porque a microbiota ela vai ajudar, né, no funcionamento dos neurotransmissores, né? Ela vai ajudar na mielinização dos seus neurônios, que é no córtex pré-frontal, que é super importante, na funcionamento da amígdala, que é onde vai vir os seus sentimentos. Então você vê que isso é uma bola de neve. Se você não busca se alimentar corretamente, você vai fazer todo o seu corpo ficar como uma balança desordenada e daqui a pouco você está deprimido, você está ansioso, você está tendo insônia e você não está sabendo que aquilo é o reflexo do seu hábito, do seu estilo de vida. E por isso que hoje a gente fala muito, que eu coloco muito em consultório as planilhas do MEV, né, que é a medicina do estilo de vida, para que você entenda. A obesidade ela vem muito da genética, do metabolismo, ela vem da sua rotina, do seu sono, dos seus hábitos. Olha, um tanto de coisa, mas tudo isso está atrelado ao que você decide viver. Então a gente tem que estar muito atento de que a obesidade, a compulsão alimentar é uma doença, precisa de ajuda, precisa procurar profissionais competentes e que saibam o que estão fazendo para te conduzir, colocando ferramentas que façam você mudar esse mindset. Porém, muitas decisões são suas. Ao invés de você pedir, hoje eu estava vindo aqui para a TV e eu estava olhando um parque com um monte de gente correndo, andando com seus cachorros, fazendo piquenique. É uma decisão. Eu vou ficar em casa e vou pedir uma comida cheia de gordura, cheia de açúcares, cheia de coisas que vão trazer malefícios, doenças cardiovasculares, câncer. Tudo isso a ciência já comprovou. Ou eu vou sair de casa, colocar um tênis, bater um papo com um amigo, tomar um sol, me alimentar. É uma decisão. E eu não estou falando de coisas gigantescas, porque a gente fala muito na área da nutrição sobre esse modismo da nutrição radical. Nós, da área da psique humana, a gente acaba por demonizar essa nutrição radical. Por quê? Porque uma pessoa que está doente, ela pode até fazer um dia, 2 de uma nutrição radical, mas depois ela vai voltar porque os sentimentos dela, a raiz do sentimento dela não foram tratadas. Aí quando você fala em nutrição radical, por exemplo, essas dietas da lua, da sopa... E é aquela coisa, eu trabalho em parceria com muitos nutricionistas. Eu sou muito rígida nessa decisão, porque quando eu pego um paciente com compulsão alimentar, com uma ansiedade severa, que leva ele a fazer os furtos noturnos da geladeira e da despensa, eu sempre atrelo, encaminho para um nutricionista. E esse nutricionista, ele precisa entender o que é importante para você. Eu não estou falando aqui de, por exemplo, uma pessoa com doença celíaca que não pode ingerir glúten. Isso é uma doença. Eu estou falando, por exemplo, você chega para mim e para você é importante o pãozinho de manhã. Esse nutricionista, ele precisa entender que aquilo traz um afago para você. Pelo menos de início. Sim. Depois, quando você for colocando todos os seus traumas, medos, tudo no devido lugar, aí ele pode até ir tirando esse pãozinho, mas ele precisa ter a empatia para com você, para que você consiga startar o tratamento. Entendi. Agora, é incrível que tem alimentos que trazem uma sensação muito grande de prazer para a gente também, né? E a gente vai associando, às vezes, para receber essa sensação, esse prazer que eu não tenho, de repente, ou no meu trabalho, ou no meu dia a dia, ou em meio a tanto estresse, a gente acaba recorrendo também para ter aquela sensação, né? E aí, na verdade, o que a gente poderia fazer? É buscar se policiar e ter outras formas da gente desenvolver sensações boas sem ser através da comida? Eu tenho uma vertente do não radicalismo. Um desses alimentos que trazem
ele engana o cérebro da falsa sensação de bem-estar, é o álcool. O álcool, ele já é cientificamente comprovado que ele vai te trazer uma ideia fictícia de bem-estar e no outro dia você vai ter um efeito rebote daquelas sensações que você tem. Porém, eu nunca, como eu falei, eu nunca demonizo nenhum alimento. A gente sabe que o açúcar, fritura, ultraprocessados, o álcool, ele vai interferir na sua vida. O que a gente solicita para essas pessoas? Que elas não façam disso a rotina, que elas deixem para ser a exceção. Por exemplo, é um aniversário de um filho, como foi da minha filha essa semana. Normalmente, eu não como. Porém, no aniversário da minha filha, eu como. Mas não precisa ser um pedaço gigantesco do bolo. Você pode diminuir. Ou uma outra dica fantástica que uma nutricionista que eu trabalho muito com ela dá: divida. A sobremesa, você está com vontade da sobremesa? Divida com seu namorado, divida com sua amiga, divida com seu parceiro. Você não precisa necessariamente mergulhar naquela alimentação, porque não é só o alimento. E quando você traz para mim a época das cavernas, isso é interessantíssimo, porque o que eu mais ouço em consultório, quando as nutricionistas passam para não... olha, vamos tirar a pizza, vamos tirar o bolo, vamos tirar o glúten em geral. O pessoal fala, mas minha avó comia glúten a vida toda e nunca passou mal. Existe uma evolução negativa do glúten, porque o glúten ele tinha 12.000 cromossomos. Hoje ele chega a uma média de 40, 46 mil cromossomos. Isso é usado em indústria. Então, como é que você pensa que o seu organismo está digerindo tudo isso? Ele deve ficar maluco quando você ingere isso todos os dias. E isso acaba interferindo nas células do organismo. Por quê? Porque esse glúten entra no organismo, ele plastifica a célula e aí você vai lá e faz um exame, por exemplo, de magnésio. O magnésio ele está ok no seu sangue, mas a absorção celular ela está boa? E muitos profissionais que não mergulham nos estudos não entendem isso. Por isso que eu digo que eu sou tão severa em escolher as pessoas com quem eu faço parceria. Porque eu preciso de pessoas que entendam que o nosso organismo é uma máquina perfeita e que quando eu suplemento, vamos supor, o magnésio, ele tem que estar no sangue, mas ele tem que estar na absorção celular. E a alimentação ela vai interferir nisso, ela vai interferir no eixo cérebro-intestino, ela vai fazer com que você, que tem um problema psiquiátrico, piore o seu problema psiquiátrico. Então, assim, existem fórmulas básicas para você se dar bem, para você, que você vai ter o emagrecimento que vai trazer autoestima, que você vai trazer a saúde mental ao equilíbrio, que é se alimentar com equilíbrio. Eu não estou falando de nada radical. E o nosso organismo, ele mostra o que ele não aceita, porque tem muita gente que fala, tudo que eu como de leite, quando eu tomo leite, eu passo mal. O nosso corpo fala. A pessoa tem azia, tem azia, né, má digestão, dor de barriga, dor de cabeça. O nosso corpo, ele está todo o tempo dialogando com a gente. Só que nós perdemos, por causa desse ritmo frenético, o poder, né, de estar nos escutando. Por isso que quando a gente faz treinamento, eu sempre uso nos meus treinamentos as pessoas vendarem os olhos, que é uma forma de você olhar para si. Porque hoje ninguém consegue mais, Edu, ninguém se olha mais. Você pergunta o que você quer, não sei. Quem é você, não sei. E isso está tudo atrelado a o que você quer da sua vida, quem você quer ser amanhã. E se você que é obeso, e você que está com sobrepeso, e você que não se alimenta adequadamente, você não está nutrindo a casa da sua alma. Sim. Você não está dizendo para ela que você quer ter uma vida em equilíbrio, um sono em equilíbrio, e que o nosso corpo, ele nos dá de volta quando a gente o acolhe, a gente o escuta e a gente trata ele bem. E esse, gente, é um bate-papo para todos nós, não é só para quem é obeso, porque o estilo de vida que a gente adota é muito complicado, assim, às vezes de correria, de você começa um dia, tem reunião cedo, emenda com uma outra coisa, com outra, sobra pouquinho tempo para comer, aí acaba comendo alguma coisa que não é saudável, né?
E às vezes, tarde da noite, você vai, recorre, também está cansado, não quer fazer comida, né? Come bobagem. Então, a gente tem que se policiar, senão a gente vai entrando nisso, né, aos poucos. Exatamente. E a coisa da mente obesa também é incrível, porque as pessoas às vezes percebem que elas estão acima do peso e recorrem à academia e dieta. Isso pode ajudar a curto prazo, né? Mas a longo prazo talvez não se mantenha se ela não trabalhar a cabeça dela Não vai também, se né? manter, a gente já tem, né, em consultório, muitos anos de consultório, eu sou muito procurada por compulsões, e compulsão alimentar é algo que vem crescendo muito no setting terapêutico, e a gente vê que, assim, os casos de sucesso são casos em que há uma junção profissional, Uhum. né, onde o nutricionista encaminha para a terapia encaminha para o nutricionista, e existem as áreas terapêuticas que podem tratar a compulsão, a gente precisa estar atento a isso, né? Existem profissionais que se especializam, que estudam, que estão sempre atentos, porque não se trata só de um comportamento, né? Eu costumo dizer que é uma árvore aonde a pessoa com compulsão, a pessoa obesa, ela está com uma folha que está um pouco, aquela árvore que a gente olha e vê que ela está um pouco adoecida, Uhum. e o profissional, ele não tem que olhar só para a folha e para o caule e para os galhos, ele tem que olhar para a raiz disso. E a raiz, ela é muito profunda. Existem muitas causas para que a pessoa chegue neste ponto de se esconder, porque a gordura, muitas vezes, ela está fazendo aquele papel de tipo, eu não quero ser vista, eu não quero ser desejada, eu sou feia, eu sou gorda, eu não vou me arrumar porque a roupa que me escolhe não sou eu que escolho a roupa. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Uhum. Ana, como que estão as palestras, né, as atividades suas? Comenta um pouquinho para a galera. Aliás, gente, eu vou até soltar aqui para vocês na tela, o Instagram dela está muito legal, tem cortes dela no rádio, na TV, entrevistas, muito conteúdo bom para você acompanhar, porque é uma gama de assuntos que você traz para a gente. A Ana, ela é necessária, viu, gente? Acompanha lá o Instagram dela, que tá demais. É o @oficialanachaves. Como que estão as suas atividades, programação, para a galera poder ficar a par? A minha programação, eu sou muito científica, né? Então Uhum. eu vou para Natal agora em outubro, que eu vou participar de uma roda de conversa da psicologia transpessoal, relacionada às compulsões, autismo, porque hoje vem muito, né, se falando sobre o autismo atrelado à alimentação da mãe, à não alimentação da mãe. Então, a gente vai participar com as maiores referências mundiais desse bate-papo. Então, assim, é algo que eu gosto muito. Eu sou muito mais da ciência e dos bastidores do que, de fato, muitas vezes, de estar na frente das câmeras, né? Eu gosto muito de dar aula, de fazer palestra, de estar em atendimento, Uhum. mas eu entendo a importância, né, Sim, da gente estar trazendo tantos anos de conhecimento, de estudos, sim. que não param para as pessoas que não podem estar nesses eventos e que estão ouvindo a rádio e que estão assistindo a TV. Então, me acompanhem, né, que tem muitas novidades. Eu tento trazer nas minhas redes muito do que possa estar trazendo para a sua vida, engrandecendo, te ajudando a seguir uma vida com mais qualidade, com mais saúde mental, com mais equilíbrio, sem radicalismo, porque todos nós estamos aqui neste lugar para aprender. Então, nenhuma vida é a vida instagramável, nenhuma vida é tão feliz, todos passamos por altos e baixos, e eu espero, né, estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Então, falando de obesidade, é a gente buscar tratar a nossa mente, além dos cuidados físicos. Não precisa cair no radicalismo. Nenhum, não Você não precisa precisa. cortar tudo, né, aquilo que representa prazer para você, mas reformular, né, a dieta, Reformular a rota. reformular. E uma coisa que eu estava pensando para fechar nossa conversa é que tudo gira em torno de uma mesa, né, hoje em dia.
Então, a gente está o tempo inteiro conversando com as pessoas, né, um assunto importante, vamos tomar um cafezinho para a gente fazer a reunião, daí você pega um docinho. Então, tudo, as confraternizações, as celebrações, é tudo girando em torno de uma mesa. A gente começa o dia pensando em comer alguma coisa antes de sair de casa, em preparar o almoço, o lanche da tarde. Então, assim, tudo gira muito em torno da comida. Isso é uma questão que a gente tem que reavaliar também? A questão que tem que avaliar é o equilíbrio. O que é que você quer para o seu organismo? Se você vai ter uma reunião, por exemplo, às 10 horas da manhã e que vai ser num café, numa doceria, que tal você se alimentar de forma equilibrada no café da manhã e no almoço, para que você possa sair um pouquinho desse equilíbrio da rotina nessa reunião. Tudo é sem radicalismo, porque o radicalismo leva a fugas. Você não vai conseguir segurar o radicalismo. Você vai conseguir quando você começa a criar consciência da importância de nutrir o seu corpo da forma adequada. E realmente aquele discurso que o pessoal tem de que o não, né, o nosso cérebro não entende o não, se aplica a isso também, né? Porque o não pode parece que é um convite, né, a comer Sim. determinada coisa. Então, cada vez que a gente fala, eu não vou consumir mais chocolate, não vou comer mais lanche, hambúrguer, a gente não consegue sustentar quando a gente é muito rígido consigo mesmo por muito tempo, não é? Na minha experiência, eu nunca vi o radicalismo dar certo com nada. A minha experiência, o equilíbrio é que vai te trazer a uma vida plena, uma vida com mais saúde, uma vida com mais conhecimento de si. E todo radicalismo, ele vai esconder uma falta. Então, se você é uma pessoa muito radical e chega num setting terapêutico, a gente já acende o sinalzinho de que tem alguma falta muito gigante ali dentro. Então, é a gente buscar um planejamento, né, em relação ao nosso dia. Vou comer determinada coisa mais à tarde, né? De repente, posso acabar cometendo um excesso, comendo alguma coisa que não seria tão saudável. Então, nas refeições anteriores, né, eu sou mais cuidadoso. Uma coisa vai compensando a outra. É uma mais ou dica menos. que eu sempre trago para os meus pacientes para unir, né? Tanto a alimentação quanto a endorfina, a dopamina que o esporte traz, é se você vai se exceder naquele dia, você faz um pouco mais de exercício. Tá. O de aeróbico, a caminhada no parque, porque muitos falam, eu não faço aeróbico porque eu não tenho como ir para academia. Mas ok, faça uma caminhada. Lá onde eu moro, uma caminhada na praia, aqui, uma caminhada no parque. Traga esse equilíbrio, porque no fim do dia é tudo uma balança. É uma balança. É o que você quer para você, o que você quer ingerir, o que você quer trazer para a sua saúde mental e física, porque no fim é o que vai ser afetado. Ana, muito obrigado pelo Obrigada a bate-papo, você. pela conversa, adorei. Obrigada. Semana que vem você está com a gente Sim. novamente. Obrigadinho. E vamos seguindo, gente. @oficialanachaves. Esse é o Instagram da Ana. Segue lá, tem muita dica legal para a sua melhoria de vida, tá? Galera, eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, você vai aprender um pouco sobre o uso dos cristais no seu dia a dia. É rapidinho, a gente já volta.